Olá, é o Ricardo da JR Portões Automáticos. Eu estava com um pensamento que estava comentando com meu filho a respeito do que nós realmente somos. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, enfrenta vários problemas, tanto econômicos quanto até mesmo familiares, e muitas vezes a gente não sabe o modo de estar mudando essa realidade. E uma das pesquisas que eu venho fazendo, porque há um tempo atrás, quando eu estava começando a JR Portões, eu via vários serralheiros, uns tinham sucesso, outros não tinham. Eu vendia motores para esses serralheiros, vendia motores para eles instalarem, e eu notava que tinha alguns serralheiros que eram muito bem sucedidos, tinha sede própria, tinha carro novo da empresa, e outros estavam realmente penando em dificuldades, com dívidas, com muita dificuldade para manter seu própria serralheria. E aí eu comecei a pesquisar, tipo uma pesquisa por que uns tinham sucesso e outros não tinham sucesso, para eu poder aplicar isso na minha vida também. E eu estava até comentando com o Ricardinho, meu filho, que o modo de que como nós pensamos é o que determina a realidade da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando a pessoa enfrenta dificuldades, ela fica com essas dificuldades porque ela assiste muita televisão falando das notícias ruins, falando do crise, falando do coronavírus, e ela fica poluindo a sua mente com pensamentos negativos. E eu estava até explicando para o Ricardinho uma coisa que eu consegui mudar na minha mentalidade, no meu modo de pensar, é que para a gente parar de ver tanta tragédia, tanta noticiário ruim, porque isso nos leva a pensar do modo que a televisão quer que nós pensamos. Eles são formadores de opinião. Então, o que eu expliquei? Estava explicando até para o meu filho. Nós temos que moldar a nossa mente, a nossa ideia de vida do jeito que nós queremos ser. Ou seja, a pessoa às vezes ela não sabe que ela tem o poder de mudar pelo próprio pensamento que ela controla. E muitas vezes ela não está controlando esse pensamento. Ela está deixando a vida as levar. Igual aquela musiquinha que fala: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E isso daí realmente é o que acontece com a grande maioria das pessoas. E o que eu quero dizer, no caso para o Ricardinho, que é o que eu achei legal, que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não sabe que tem esse poder. Por exemplo, imagina que você queira mudar a sua vida, queira deixar de ser empregado, queira deixar de ganhar aquele salário mínimo e queira ter um salário melhor. Naturalmente você vai ter que trabalhar por conta, você vai ter que empreender, você vai ter que montar o seu próprio negócio. E uma coisa que você tem que colocar na sua mente é o seguinte: crie a sua vida na sua mente primeiro. Como é o que você quer fazer, o que você quer vender, o que você quer trabalhar? Qual é a coisa que você trabalharia de graça se você pudesse viver sem trabalhar e ia se dedicar a quê? Então, se você responde que ou é isso ou é aquilo, então pega essa ideia e começa a trabalhar nesse sentido. Porque se nós pensarmos que nós somos bem-sucedidos, se nós pensarmos que nós conseguimos, se nós criarmos isso na nossa mente, na verdade você vai estar caminhando para essa direção. Porque nós somos o que nós pensamos. Então, se você pensa que é um derrotado, você só vai ter resultados de pessoa derrotada. Se você pensa como vencedor, se você pensa que você é capaz de resolver todos os problemas que estejam te afligindo, você vai ser uma pessoa que vai conseguir resolver todos os problemas que vêm diante de ti. Então, forme na sua mente uma imagem, o que você quer realmente na sua vida, o que você quer fazer, o que você quer ter, o que você quer ser. E a partir do momento que você definir bem o que você vai ser, o que você vai ter, o que você quer trabalhar, naturalmente a sua vida vai ser assim. Por exemplo, eu lembro que eu vi uma reportagem do Silvio Santos dizendo que ele se tornou dono de emissora porque os donos de emissora, eles fecharam as portas para ele. Então, Silvio Santos, ele aplicou esse tipo de ideia. Ele se tornou dono de televisão. Ele mentalizou: eu vou ser o dono de televisão. Ele começou a agir como um dono de televisão. Ele começou a negociar com alguns patrocinadores para adquirir
emissora de televisão e ele se tornou um dono de televisão. Então ele aplicou justamente isso que eu estou falando. Mentalize o que você quer, mentalize como você quer ser e com quanto você quer ganhar. No caso do Silvio Santos, ele mentalizou que ele queria ser um dono de emissora de televisão, porque os donos de emissora de televisão, das outras que ele, na época era até a Rede Globo lá, que ele tinha um programa, ele disse que fecharam as portas para ele. Então ele se tornou um dono de televisão, porque os outros fecharam as portas para ele. Então ele mentalizou que ele era um dono de TV, de emissora, ele começou a agir e fazer tudo o que um dono de emissora fez. Ter contato com empresários, fechar parcerias, e hoje ele é um dos mais bem-sucedidos dono de emissora de televisão, tá bom? Depois a gente comenta um pouquinho mais, porque o vídeo para ele não tá ficando grande, já tem 5 minutos e 50, aí a gente vai dar mais um comentário depois, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário, que eles não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei: mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Deixa isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Clique e compartilha vídeos não só como o meu, mas outros parecidos, alguns vídeos que você se conecta. Por quê? Isso vai fazer com que o YouTube entenda que você está gostando desses conteúdos ou semelhantes e vai estar trazendo para você nas sugestões mais vídeos como esse.